Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula de Fundamentos de Matemática Elementar 1. Vamos abordar aqui noções básicas de plano cartesiano e construção de gráficos. Bora lá! Primeiro, par ordenado. Vamos admitir a noção de par ordenado como um conceito primitivo, ou seja, para cada elemento A e cada elemento B, vamos admitir a existência de um terceiro elemento entre parênteses A, B, que denominamos de par ordenado, de modo que se tenha. Então aqui você tem um par ordenado com o elemento A e B, ele é igual a um outro par ordenado C e D, se somente se o primeiro for igual ao primeiro, né? O A for igual ao C e o B for igual ao D. Vamos entender um pouco mais dessa ideia de par ordenado. Representação gráfica, vamos analisar e estudar o plano cartesiano. Consideramos dois eixos x e y perpendiculares em zero, ou seja, aqui, o eixo x, o eixo y perpendiculares aqui em zero, ou seja, vai formar um ângulo de 90 graus, que determina um plano alfa. Dado um ponto P qualquer, esse ponto P pertence ao alfa e vamos conduzir por ele duas retas. Aqui vamos pegar uma reta y', que é paralelo à minha reta y, e a minha reta x', que é paralelo à reta x. Denominamos P1 a interseção, esse P1 aqui vai ser a interseção de quem? De y' com x. E P2 está aqui, a interseção do meu eixo y com o meu eixo aqui, com a minha reta x'. Nessas condições, podemos definir algumas coisas. Olha aqui, letra A. A abscissa de P, então só voltando um pouco, tá? Esse eixo x é representado por eixo das abscissas e esse eixo y é representado pelo eixo das ordenadas. Então agora sim podemos começar. A abscissa de P, ou seja, a abscissa de P, o valor de x de P é o número real xp representado por P1. A ordenada de P, a ordenada aqui, lembrando, o eixo y, vai ser um yp representado por P2. As coordenadas de P são os números reais xp e yp, geralmente indicados na forma de um par ordenado xp e yp, em que xp é o primeiro termo. Então vocês têm que ter atenção. Olha aqui, olha. Lá no nosso plano cartesiano, eu coloquei o P1 e P2. O P1 e o P2 são pontos, né? O P1 eu falei com vocês que é a interseção da minha reta x com a reta y'. Então aqui o ponto P ele vai ter coordenadas xp, que vai estar exatamente aqui em P1, e yp, que vai estar exatamente aqui em P2. Lembrando, né, já adiantando, algumas pessoas já devem lembrar, o P1, qual que é a coordenada do P1? É o xp, é o número que está aqui, e o y vai ser o 0. Nós vamos ver isso no exemplo a seguir. Continuando, o eixo das abscissas é o eixo x, foi igual eu falei anteriormente. O eixo das ordenadas é o eixo y, também já falei isso. O sistema de eixos cartesianos ortogonal ou retangular é o sistema x, 0, y, tá certo? Só para representar o sistema cartesiano. A gente pode colocar dessa forma. A origem do sistema é o ponto 0. Na verdade, aqui, esse ponto 0 ele é representado por um par ordenado 0, 0. O plano cartesiano é o plano alfa. Então, beleza, foi o que a gente já tinha mencionado anteriormente. Vamos ver o exemplo. Exemplo 1, localize os pontos A, B, C, D, E, F, G e H no plano cartesiano. O ponto A tem as coordenadas 2 e 0, ou seja, eu vou andar duas unidades em x, 1, 2 e y, 0. Então, o ponto ficaria aqui no eixo x. Ponto B, 0 e menos 3. O x você não andaria nada porque é 0, e o y menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Então, o ponto B seria aqui. Pessoal, atenção, se aparecer o 0 tanto na coordenada de y quanto na coordenada de x, significa que os pontos estarão sobre os eixos x ou eixo y. Mais especificamente, se o y é igual a 0, significa que tem pontos no eixo x. Agora, se a coordenada de x é igual a 0, então temos pontos em cima do eixo y, ok? Vamos para o próximo, ponto C, 2, 5. Então, significa que você vai andar 2 unidades em x e depois vai andar 5 unidades em y. Então, isso seria o ponto C. Deixa eu marcar aqui com a caneta. Então, vamos lá. Vimos que o ponto A é o ponto aqui, né? Ponto A. O ponto B, nós colocamos ele aqui. Não vou colocar todos, só alguns, tá certo? Agora o C, eu andei, tá no 2 e 5, então andei 2 aqui, e Y eu vou andar 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser o meu ponto C. Aí o D, Thiago, menos 3 e 4. Então, ó, o X você vai andar menos 3, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. O Y você vai andar 4. Então já fizemos aqui, ó. 1, 2,
3, 4. Agora você vai ligar aqui. Então, este é o ponto D. Vocês podem fazer para os outros aí, beleza? Então, a ideia é essa. Cada uma das 4 partes em que fica dividido o plano pelos eixos cartesianos chama-se de quadrante. Então, você já deve ter visto isso. A numeração dos quadrantes é feita no sentido anti-horário, a contar do quadrante correspondente aos pontos que possuem ambas coordenadas positivas, ou seja, começando aqui dos positivos, né, x positivo e y positivo, primeiro quadrante, sentido anti-horário, segundo, depois terceiro e depois quarto quadrante. Então vamos entender um pouco aqui, fazer alguns exemplos. Se eu dou um ponto P igual a menos 1 e 2, qual quadrante pertence esse ponto, menos 1 e 2? Então, vocês teriam que andar menos 1 em x, seria mais ou menos aqui, e 2 unidades em y. Resumindo, esse ponto pertenceria aqui, quadrante, ao segundo quadrante. E por aí vai, tá certo? Pega um ponto, menos 2 e menos 2. Seria qual quadrante? Ao quarto quadrante. Construção de gráficos. Como podemos construir o gráfico de uma função conhecendo a sua lei de correspondência y igual a f de x e seu domínio dzão? Então vamos lá, primeira parte. Se dzão é finito, podemos proceder assim. Primeiro passo. Construir uma tabela na qual aparecem os valores de x pertencentes ao domínio dzão e os valores correspondentes de y, por meio da lei de correspondência y igual a f de x. Então o primeiro passo é colocar a tabelinha lá, né? Para tal valor de x você tem um para y, para tal valor de outro x você tem um outro valor de y, e assim por diante. Segundo passo. Representarmos cada par ordenado AB na tabela por um ponto do plano cartesiano. O conjunto dos pontos obtidos constitui o gráfico da função. Então vamos lá. Exemplo 1. Vamos construir o gráfico da função dada por y igual a 2x, com o domínio d, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Então, para cada valor do domínio, você vai obter uma imagem. X igual a menos 3, você vai obter y menos 6. X igual a menos 2, você vai obter y menos 4, e assim por diante. Então, observa que vamos ter o quê? O ponto A vai ser o menos 3 e menos 6, o ponto B vai ser o menos 2 e menos 4, o ponto C, menos 1 e menos 2, o ponto D, 0, 0 e assim por diante. Basta colocar esses pontos no plano cartesiano, você vai ter o seu gráfico. No nosso caso, como o domínio é finito, o nosso gráfico vai ser uma função formada por 7 pontos, né? O A, B, C, D, E, F, G. Então, este é quando o caso do domínio for finito. Se o conjunto dzão não é finito, podemos construir uma tabela e obter pontos do gráfico. Entretanto, o gráfico da função será constituído por infinitos pontos. Então, esse processo ele nos ajuda a construir o gráfico, mas não é sempre que vocês vão construir um gráfico através do procedimento dos pontinhos, né? Dado um valor de x, você obtém um para y. Então, isso é uma alternativa para vocês começarem o gráfico. Veja como os gráficos da função y igual a 2x em domínios diferentes, por exemplo. Então, aqui nós temos a mesma função, só que com domínio, valores reais entre menos 4 e 4. Lembrando que o intervalo aqui é fechado, inclusive o menos 4 e 4. Então, vamos ter um segmento de reta com infinitos pontos, né? Você pode pegar o x igual a 0,1, 0,2, 0,0001. Você pode pegar valores reais quaisquer que vocês quiserem. Vocês vão obter um correspondente através da sua lei de correspondência. Então, o segmento de reta aqui vai ser por causa desse domínio de menos 4 a 4. Agora, e se o domínio for só os números inteiros? Então, se o domínio for só os números inteiros, nós vamos obter só pontos. E estes pontos, eles estarão em cima deste segmento de reta aqui. Na verdade, para ser mais específico, olha aqui. Se o domínio é os reais, nós vamos ter uma reta. E esses pontinhos de Z aqui, né, do domínio ser inteiros, será sempre em cima desta reta. Pessoal, é isso. São 3 casos diferentes para vocês terem noção que o domínio faz toda a diferença na sua construção do gráfico. Vamos ver mais 2 exemplos para finalizar. Vamos construir o gráfico da função dada por y igual a x ao quadrado menos 4, com domínio nos reais. Então, antes de falar um pouco desse gráfico, é o seguinte, o nosso objetivo é estudar cada uma função. Então, nós vamos estudar a função afim, função quadrática, função exponencial, função logarítmica, função modular. E para cada tipo de função existe um comportamento diferente ali para o seu gráfico. Então isso fica mais fácil, porque se ficar jogando pontinhos para obter y, vocês não conseguem ter um esboço assim mais certeiro do seu gráfico, tá certo? Então, no decorrer do curso, vocês vão estudar essas funções. Existem outras funções que não são essas que eu acabei de mencionar? Existem. Lá no cálculo, vocês vão trabalhar com funções diferentes e obter gráfico através de procedimentos usando ali as derivadas, os limites, mas isso fica lá para o cálculo 1. Então, dada a sua lei de correspondência y igual a x ao quadrado menos 4,
para cada valor de x, olha, menos 3, você joga aqui, então fica menos 3 ao quadrado, 9, menos 4, 5. Então, você pegou tanto o menos 3, e se você quiser pegar o 3 também, né? 3 ao quadrado, 9, 9 menos 4, 5. Então, aqui eu peguei o 3 e o menos 3, eu obtive a imagem quem? 5. E assim por diante, né? Você pode pegar qualquer valor real para x e as suas imagens, para analisar aqui interessante, né? A sua imagem sempre vai ser de menos 4 para cima, tá certo? E isso vocês vão estudar um pouco melhor lá em função quadrática, tá? Quando eu falo imagem, para cada valor que você pega de x, tanto aqui em antes de menos 3, né? A imagem vai ser lá em cima. Se você pega valores de x aqui entre menos 2 e 2, olha, menos 0,5, a imagem está aqui. Menos 3,75. Então, qualquer valor que você pega aqui, a imagem vai estar entre menos 4 e 0. Então, para entender o comportamento das funções quadráticas, vai ser lá na parte da função quadrática. Um último esboço, vamos construir o gráfico da função y igual a 12 sobre x no domínio dos reais diferente de zero. Né? Aqui o x não pode ser zero. Então, para cada valor que você pega para x, é x menos 12, você vai obter y menos 1. X menos 6, o seu y aqui vai ser o quê? Menos 2. Então, formando esses pontos, vocês vão ver que vai aparecer aqui duas parábolas, né? Uma em quadrante, no primeiro e no terceiro. Essa curva ela é denominada de hipérbole. Vocês vão estar estudando essas curvas lá em geometria analítica. Então é isso. Vocês estão vendo que é importante o estudo desses gráficos, dessas curvas. Vocês vão estar estudando em vários momentos do curso. Então aqui a gente está apenas começando. O livro utilizado para a construção dos exemplos, definições, foram os livros de Matemática, Ciências e Aplicações do Ensino Médio, volume 1, e o livro de Fundamentos de Matemática Elementar, volume 1, do Gelson e Eze. Um grande abraço e até a próxima.